Eu não sei quando vocês começaram a gostar de MMA, mas no meu caso foi durante uma madrugada lá pelos anos 2000. Eu tava zapeando e parei no canal 39 da NET na faixa combate que passava no Sport TV e me deparei com Don Frye e Yoshihiro Takayama soltando o braço um no outro como se não houvesse um amanhã. Aquela cena me encantou pela bravura dos dois. Aos sábados, naquele horário, rolava o programa Passando a Guarda apresentado pelo Joinha e depois rolava uma reprise de algumas lutas que aconteciam num evento japonês chamado Pride. Assim como eu, muita gente conheceu o MMA através do Pride naquela época. Embora o amor por esse esporte tenha se desenvolvido de fato durante a evolução do UFC, não existe um único fã de lutas que não tenha sido cativado ou sinta saudade do Pride. Muita gente até hoje prefere as lutas que aconteciam no Pride ao que se vê no UFC, seja pelas regras, pelo casamento das lutas ou simplesmente pela atmosfera diferente. Foi no Pride que inúmeras lendas marciais surgiram e muitas dessas brasileiras, e foi lá também que aconteceram lutas épicas e personagens dos mais diversos caíram nas graças do público, ajudando a contar uma história inesquecível. Mas estamos em fevereiro de 2025 e no próximo outubro completam-se 18 anos desde o fim da Organização Oriental. O Pride deixou saudades, mas também deixou muitas dúvidas. Como o evento que deixava o UFC no chinelo acabou de forma tão misteriosa? O que explica o fim do Pride? Quem foram os envolvidos e o que a organização criminosa Yakuza tem a ver com a ascensão e posterior queda do show? É o que nós vamos tentar entender agora, então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos tentar entender por que o Pride acabou. O Pride Fighting Championship foi criado em 1997 e logo no primeiro evento lotou a Tokyo Dome com mais de 47 mil pessoas. O evento de estreia contou com nomes como Gary Grudich, Oleg Taktarov, Dan Severn e Renzo Gracie. Na luta principal, um duelo jiu-jitsu brasileiro versus luta livre japonesa, onde o Rickson finalizou Nobuhiko Takada com uma chave de braço ainda no primeiro round. O sucesso da primeira edição atraiu as atenções de patrocinadores e emissoras de televisão. A Fuji TV foi a principal rede a fechar parceria com o Pride, então guarda essa informação que ela é importantíssima para lá na frente você entender o porquê do fim do evento. Uma característica especial do Pride eram os freak shows. O casamento de lutas entre atletas de categorias diferentes gerava curiosidade e espanto em quem assistia. Como não lembrar dos 76 quilos de Daihu Takase lutando pela vida embaixo dos mais de 200 quilos de Emanuel Yarborough. E como muitas lutas eram vencidas pelo lado aparentemente mais fraco, um dos motivos para se apaixonar por esse esporte, as arenas japonesas sempre ficavam lotadas. Monstros selvagens de todos os tipos e tamanhos foram importados do mundo todo para fazer parte do plantel versátil que se enfrentava a cada evento do Pride. Tinha lutador bombado, lutador obeso, lutador feio, lutador cabeludo, lutador gigante e, claro, lutadores brasileiros também. Alguns dos maiores nomes da história do Pride nasceram no nosso país. Rodrigo Minotauro, Vanderlei Silva e Maurício Shogun foram os três maiores, mas outros ícones das lutas também atuaram no ringue japonês e fizeram história ao longo dos anos. Giant Silva, por exemplo, foi literalmente o maior de todos. A febre no Japão era tão grande que os principais astros do show acabaram em comerciais. Bob Sepp, aquele mesmo que quase esmagou a coluna de Minota e acabou finalizado numa das lutas mais épicas do evento, já declarou ter faturado mais de 8 milhões de dólares só em comerciais na época. Em 2002, o Pride Shockwave Dynamite, promovido em parceria com o K1, entrou para a história como evento de lutas com o maior público já visto. Mais de 91 mil pessoas lotaram o Estádio Nacional de Tóquio num show que teve uma cerimônia de abertura com Hélio Gracie e Antônio Inoki e contou com uma luta principal entre Mirko Crocop e Kazushi Sakuraba, além de vitórias de Minotauro e Vanderlei Silva. Todo aquele barulho chegou ao Brasil. Minota e Vandy eram verdadeiros reis nas ruas do Japão e esse sucesso foi reportado por Glória Maria na histórica matéria do Fantástico de 2003. Ela viu de perto o carinho dos fãs japoneses com os brasileiros na noite em que Minotauro finalizou o Crocop e o Vanderlei pendurou Rampage Jackson no varal para delírio dos torcedores. O show rendia tanta visibilidade aos lutadores que, se hoje você vê atletas expressando o sonho de lutar no UFC, naquela época era o contrário. Todo lutador do Ultimate sonhava lutar um dia no Pride. It's you'll never hear it's because of me that the top guys in the world aren't fighting in the UFC. You know? Are you going to be looking at taking some of the Pride fighters over into the UFC? I don't know if they'll let some of the Pride fighters fight. I'd love to do it. Estamos falando do início dos anos 2000. O UFC nasceu em 1993, mas só decolou como maior potência do mundo nas lutas em 2005, naquela final do The Ultimate Fighter 1. Então, até aquele acontecimento, o maior evento do planeta era de longe o Pride. Prova que o UFC era o lado mais fraco é que naquela mesma noite de 9 de novembro de 2003, onde o Vandy e o Minota brilharam, o Dana White levou o principal lutador do UFC na época, Chuck Liddell,
para representar a companhia e desafiar Quinton Rampage Jackson numa tentativa de mostrar a força da sua organização. The Iceman foi nocauteado, Jackson avançou rumo à sua ruína contra Vanderlei e o careca voltou para os Estados Unidos com o rabo entre as pernas. Mas não se enganem, Dana White não joga para perder e ainda vai aparecer nessa história. O Pride era forte, o acordo de transmissão com a Fuji TV só maximizou o poder da franquia. O MMA só chegou à TV aberta no Brasil em 2011. Então vocês podem calcular o impacto que foi naquela época ter brutamontes em duelos marciais de forma acessível na televisão japonesa. Foi uma febre no Japão e seu sucesso entrou no radar dos lutadores ao redor do mundo, só que mais do que a visibilidade, a forma como a organização projetava os seus lutadores, havia outro fator que fazia com que o Pride se destacasse dos demais eventos e atraísse atletas para trabalhar na Terra do Sol Nascente, as bolsas pagas. O Pride teve dois fundadores, um era filho de mafioso e o outro era um almofadinha conhecido como Incorruptível, Hiromichi Momose e Naoto Morishita respectivamente. Mas o cara que gostava de trabalhar limpo e aquele que não tinha problema em sujar as mãos não trabalharam muito tempo juntos. Morishita foi misteriosamente encontrado morto num banheiro de hotel no Japão em janeiro de 2003 e Hiromichi ficou sozinho na liderança. Esse cara já tinha sido preso por 6 anos por porte de arma de fogo e depois disse ter abandonado o crime para virar escritor, poeta e negociador, segundo ele mesmo. Ele era figurinha carimbada nos eventos do Pride e tinha uma ligação próxima com uma organização criminosa conhecida como Yakuza. No Japão, a Yakuza ficou conhecida como uma máfia que se envolvia em negócios de todos os tipos, especialmente aqueles especializados em entretenimento. Ora, o Pride era mais do que um evento esportivo, era um show de entretenimento também. Um documentário lançado pela Vice TV sobre o assunto conta com diversas declarações e informações relevantes sobre essa história. Foi lá que Jerry Millen, ex-vice-presidente do Pride, definiu quantas pessoas sabiam que algo acontecia nos bastidores, mas preferiam fazer vista grossa, abre aspas. Quando você é pago esse tipo de dinheiro, você não faz certas perguntas, fecha aspas. Mas claro, impossível. O peso pesado Josh Barnett também já falou em entrevistas que sabia que algo acontecia, mas a conduta de quem circulava nos bastidores era não tocar no assunto e vida que segue. Hiromichi não era exatamente visto como presidente do evento, embora ele tivesse envolvimento com a alta cúpula. Então, sem Morishita na presidência, outro nome surgiu para liderar publicamente o show, e esse eu tenho certeza que você já ouviu: Nobuyuki Sakakibara. As alegações da imprensa japonesa são de que Sakakibara era peça da mesma Yakuza, mas de um núcleo diferente de onde vinha Hiromichi. Esses dois lados brigariam pelo controle do Pride no futuro. Sakakibara então assumiu a mediação entre lutadores, seus empresários e os interesses da organização, ou das organizações, né? Vamos ser honestos. A novela de lutadores que pedem mais valorização financeira quando notam quantos eventos faturam com as lutas não é de hoje. Embora o Pride pagasse bem aos seus lutadores, sempre tem alguém pedindo mais. E é exatamente aí que entra o empresário australiano Miro Mihatovic. Ele gerenciava a carreira de Crocop e era um dos maiores agentes daquela época. Nesse mesmo documentário da Vice TV, ele afirma ter presenciado nos bastidores do Pride Shockwave de 2003 um duelo entre gangsters da Yakuza. Sabe quando duas torcidas organizadas do mesmo time saem na porrada no estádio? É bem por aí. Enquanto o Minotauro finalizava Crocop para conquistar o cinturão interino dos pesados, uma confusão rolava atrás da cortina. Assustado com aquela bagunça, o Miro aproveitou que era a última luta do contrato de Crocop com o Pride e negociou com a Nippon TV, emissora rival, para que o Crocop participasse de uma espécie de evento de virada de ano chamado Inoki Bumbaye. Uma vez que a Fuji TV tinha os direitos de transmissões dos eventos do Pride, ela passou a direcionar também a exposição midiática dos atletas, e foi aí que a queda de braço perigosa começou. Membros da Fuji TV não gostaram nada de saber que Crocop lutaria na Nippon TV, e mesmo que o Pride não tivesse interesse em fazer um show no ano novo, a Fuji TV anunciou que haveria sim um evento. Em termos brasileiros, era como se a Globo quisesse interferir nas decisões do UFC, como se mandasse no futuro dos atletas. Uma ligação e uma oferta milionária convenceram Crocop a abandonar o evento da Nippon TV, mas o Miro tinha outra carta na manga: Fedor Emelianenko. O Fedor era o campeão dos pesados e maior nome do Pride na época, peça importante trabalhada pela Fuji TV para manter o evento e a emissora no topo. Então o Miro voou até a Rússia, convenceu Emelianenko a aceitar uma oferta melhor e, além de fazer o cara assinar um contrato para lutar na Nippon TV, ainda se tornou o novo empresário de Fedor. Esse cara simplesmente dobrou a aposta. A Fuji TV então pressionou o Pride a resolver a situação tratada como traição. O Miro disse que foi ameaçado de morte, mas seguiu em frente mesmo assim e confirmou o Fedor lutando no Inoki Bumbaye. No dia 31 de dezembro daquele ano, Fedor nocauteou Yuji Nagata em 62 segundos em luta transmitida na Nippon TV para milhões de pessoas. O Pride também teve sucesso no evento deles na Fuji TV com Dan Severn e Gary Goodrich, mas ver Emelianenko, o ídolo nascido no Pride, brilhando em outro palco pegou mal, e claro, não deixariam aquilo barato. Segundo Mihalovic, 3 dias depois da luta de Fedor, ele foi enquadrado em seu hotel
hotel por 2 membros da Yakuza que o acompanharam até um bar na cobertura. Ainda segundo o empresário, quem estava sentado próximo a ele e a gangue era Nobuyuki Sakakibara. Ele foi confrontado sobre a situação de Fedor e entregaram a ele um contrato em japonês e pediram para ele assinar. Ele se negou porque não sabia ler japonês e pediu para alguém traduzir. O resultado foi que um dos capachos apontou uma arma para a cabeça dele. O Miro então entendeu que a tinha ficado séria e ele corria risco de vida. No fim das contas, ele assinou o contrato que dava ao Pride plenos poderes sobre o futuro de Fedor. Durante 2 anos, o Miro viveu de endereço em endereço sem deixar que soubessem onde ele morava com a família, com medo de ser perseguido. Em 2005, os 2 ex-atletas de Miro, Fedor e Crocop, se enfrentaram no Pride no que seria um último suspiro da organização. Também em 2005, o promotor que ajudou o Miro a colocar o Fedor na Nippon TV fugiu do Japão depois de prestar queixa contra as ameaças da Yakuza. E foi dessa pequena faísca que nasceu o incêndio que acabaria com o Pride. O jornalista Tadashi Tanaka sentiu o cheiro de queimado e marcou uma entrevista com Seiya Kawamata. Em março de 2006, a revista japonesa Shuken Gendai publicou uma entrevista bombástica de Seiya Kawamata onde ele joga no ventilador as teias criminosas do Pride com a Yakuza. Uma vez que essa relação se tornou pública, as coisas nunca mais foram as mesmas. Escândalos de lavagem de dinheiro, entre outras coisas, vazaram e a Fuji TV, principal parceira do Pride, foi pega de calça riada. Como era a primeira vez que o assunto se tornava público, a emissora precisou tomar uma atitude em relação às revelações bombásticas. Afinal, apoiar o Pride naquele momento era apoiar uma organização criminosa. O resultado foi que a Fuji TV cortou relações com o Pride imediatamente. Em junho de 2006, o acordo entre as organizações chegou ao fim. Pergunte a qualquer promotor de lutas, ele vai deixar muito clara a importância de um bom acordo de transmissão de TV para a saúde financeira do seu negócio. Sem um acordo de transmissão em TV aberta, o fluxo de renda do Pride se baseou em bilheteria e vendas de pay-per-view, que não era o suficiente para sustentar o show. Em menos de um ano, o evento japonês definhou e se tornou uma presa fácil para um selvagem dos negócios que hoje conhecemos bem, Dana White. Era 2007, 2 anos depois da noite que salvou o UFC da falência. Um dia ainda vamos falar profundamente sobre a final do TUF 1 entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar, que transformou o futuro do UFC para sempre, mas naquele momento o negócio já ia bem e o jogo tava virando. O Careca então, junto dos irmãos Fertitta, aproveitou que o evento rival não tava bem das pernas e, segundo reportagens, comprou o Pride por 67 milhões de dólares. Provavelmente um preço muito menor do que nos tempos de Fuji TV. Presta bem atenção na alegria do Dana ao chegar no evento que formalizou a absorção do Pride. I'll have to disagree with something that Mr. Sakakibara said earlier. He was talking about all the other MMA organizations that are coming up and climbing up the ladder. I laugh at that. I think they're all a joke. The only 2 companies in this world that matter are the UFC and Pride. So finally, after 7 years, we're going to be able to answer all the questions we've been waiting to answer. All the challenges we've been waiting to make happen are now going to happen. The UFC is coming here to kick your ass. Thank you very much. O recado era muito claro. Dana e seu staff não tinham o menor interesse em manter o ex-rival Pride vivo, então o evento chegou ao fim e teve uma despedida tímida diante dos fãs. He wants to thank all of the fighters. Great honor. Hopes to see all the Pride fans again one day. I'm very happy. Saying that this is not the end of Pride. Um ano depois do fim do Pride em 2008, Hiromichi Momose foi encontrado morto na banheira de seu apartamento, em Tóquio. Miro também fez alegações públicas de que tinha sido vítima de extorsão, entre outros crimes, e nunca mais voltou a trabalhar com o esporte. Numa entrevista à Vice TV, o Barnett definiu o Pride como vítima de pessoas gananciosas que não calcularam seus atos e acabaram prejudicando uma geração de lutadores. Até hoje, Sakakibara nega qualquer acusação de sua ligação com a Yakuza e ele jamais foi indiciado por qualquer crime e nunca se escondeu, pelo contrário. Hoje em dia, o promotor atua nas ações do Rising Fighting Federation, que, pra ser justo, tem áreas de Pride, mas não chega nem perto do sucesso do antigo show. E quase 18 anos se passaram. O evento japonês foi o berço de ícones do esporte, marcou época com clássicos inesquecíveis do mundo das lutas e, desde que acabou, deixou um vazio no público que acompanhou o show ou que conheceu o seu impacto no MMA através dos vídeos na internet e das histórias eternas produzidas por lá. A Terra do Sol Nascente nunca mais foi a mesma em nenhum mundo das lutas. Os personagens especiais, as regras mais liberais, os modelos de torneios, GPs, são muitos os motivos que fizeram o fã amar aquele show, e são esses mesmos motivos que fazem o coração de muitos tratar até hoje o Pride como o melhor evento da história das lutas. Definitivamente uma história que merece ser contada. Mas e aí, o que vocês acharam do nosso vídeo especial? Qual história merece ser contada aqui no canal Encarada? Deixe a sua sugestão nos comentários e até a próxima!